Oi, pessoal, aqui é a Aline Castro, de volta com mais uma pílula de sobrevivência. Dessa vez, finalmente, eu vou trazer um conteúdo que tem um tempão que eu prometi. Vou falar de dicas de livros sobre comunicação pública. Volta e meia, alguém me manda um oi lá, normalmente pelo Insta, e me pergunta, me pede, olha, que leituras que você recomenda? Às vezes são pessoas que estão começando, ou tem gente também que quer ampliar a base teórica, né, sobre comunicação pública, conhecer os fundamentos. Então, é sobre isso que vamos falar hoje. E como estamos em ritmo de Dia dos Namorados, né? São livros que podem fazer você se apaixonar pela comunicação pública ou quem sabe aprofundar aí o seu amor pela comunicação pública. Para quem não me conhece, eu sou jornalista, sou servidora pública. Você pode sempre fazer contato comigo pelas redes sociais, é só me procurar como Aline Castro Comunica e tem também o meu site alinecastrocomunica.com.br. Pessoal, antes da gente começar, só uma pequena ressalva, né? Eu acho que eu demorei tanto para gravar esse conteúdo aqui com dicas de livros, que é algo que aparenta ser simples de fazer, né? Mas é justamente porque eu não queria apenas trazer uma lista de livros. Eu queria trazer de fato uma curadoria recheadinha, assim, sabe? Então eu queria ter tempo de reler essas obras, muitas eu li já tem muitos anos, então eu queria reler com o meu olhar atual, né? Para tecer comentários atuais sobre elas. Mas assim, a gente nunca tem tempo de fazer a coisa tão perfeita quanto gostaríamos, né? Então eu resolvi adotar aquele lema que o feito é melhor que o perfeito. Vou trazer uma lista inicial aqui, sem qualquer pretensão de esgotar. Muito pelo contrário, eu quero fazer mais conteúdos com dicas de leituras aqui no podcast. Inclusive, se você acha bacana isso, se quer contribuir com isso, é só falar comigo que toda ajuda sempre é bem-vinda nesse sentido. Tudo bem? Mas vamos lá então, pessoal. O primeiro é um livro clássico que se chama Comunicação Pública, Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público, organizado pelo Jorge Duarte. Traz artigos importantíssimos, assim, de grandes referências, como a professora Elizabeth Brandão, professora Heloísa Matos, Graça Monteiro, Venício Lima, Ana Lúcia Novelli, um artigo do próprio Jorge Duarte e tem um artigo do Pierre Zemmour, que é um autor francês, ele é muito citado. Eu acho que o conceito de comunicação pública que ele traz foi o que estruturou, né, o que deu base até hoje para o que a gente entende como comunicação pública aqui no Brasil. E aí, foi justamente o artigo dele que eu peguei aqui para reler antes de gravar essa pílula, e eu escolhi um trechinho que me impactou, que eu queria trazer aqui para vocês. Então, na página 224, tem um intertítulo que chama A Comunicação da Relação. E aí, Pierre Zemmour vai falar o seguinte: uma parte da comunicação pública, cada vez mais importante, se faz fora dos meios de comunicação. Mesmo as campanhas de informação destinadas a alcançar um público amplo fazem atualmente um apelo às ações de comunicação de relação com o cidadão ou com intermediários, chamados a estabelecer uma relação com tal público. Por meio desses canais, o impacto da mensagem é melhor. Se o meio importa para a mensagem, quanto mais a mediação é humana, personalizada, mais o conteúdo é considerado e assimilado. Eu achei extremamente atual isso aqui, gente. Eu tenho falado muito isso nos cursos que eu dou, né? De como nós ainda estamos muito presos, muito viciados em pensar apenas em mídia, né? Então a gente pensa em criar rede social, em criar boletim e tal, e a gente usa pouco, a gente enxerga pouco as pessoas como canais. E olha, esse artigo não é novo. Esse livro do Jorge Duarte é de 2009. Então, esse artigo tem pelo menos 16 anos, né? E eu acho que de lá para cá, essa discussão só se tornou ainda mais atual, né? Nesses tempos de tanta infoxicação, de tanta overdose de informação, a gente precisa, de fato, traçar estratégias que transformem em canais as pessoas. Né? E que aí essas pessoas serão canais para outras. Então, eu achei bem interessante o que Pierre Zemmour já falava aqui há tanto tempo. Bom, vamos lá, gente. O próximo livro é o Comunicação Pública, Sociedade e Cidadania, um livro de capa alaranjada, assim, amarelo alaranjada, organizado pela professora Margarida Conche. Tem artigos da professora Maria Helena Weber,
da Heloísa Matos, do Juan Jaramillo Lopes, que é um autor colombiano também é importante aí na área. E aí eu estava dando uma folheada aqui enquanto eu me preparava para gravar esse conteúdo e eu me deparei com um artigo do Stefano Rolando, que é um autor italiano e ele traz, gente, uma construção bem interessante da evolução da comunicação pública. Ele faz também ele discorre um pouco também nesse artigo sobre a questão das empresas, né, privadas fazerem comunicação pública, enfim, ele acaba envelopando isso tudo com a expressão utilidade pública. Mas o mais legal que eu achei desse artigo, que eu queria destacar aqui para vocês, é a parte em que ele compara a comunicação pública com um prédio de 6 andares. Então, eu vou citar aqui, na página 28, então ele fala, né, que esse prédio de 6 andares teria um piso térreo, e esse térreo seria essa comunicação bem autocentrada, né? A comunicação que fala de quem eu sou, onde estou, as competências que eu tenho, né? É sempre a instituição pública como sujeito. Qualquer semelhança aí com o estéril não é mera coincidência. Aí o primeiro andar seria uma comunicação que já se preocupa um pouco em divulgar normas, né, em falar de funcionamento e tal. O segundo andar engloba campanhas, né, quando se inicia esse uso publicitário e jornalístico para apoiar políticas públicas, né, para fazer isso ganhar um alcance maior, um compartilhamento e tudo mais. O terceiro andar é um desenvolvimento de especialidades, então é quando a gente consegue adentrar determinados setores para ajudar na efetividade aí de determinado aspecto da comunicação. E aí ele cita, por exemplo, saúde, segurança, diplomacia, enfim, indo além da divulgação. O quarto nível, né, o quarto andar, é quando a gente consegue trabalhar com a mídia, um sistema midiático em parceria com a instituição pública. Já o quinto pavimento é quando a gente consegue alcançar o que ele chama aqui de democracia participativa, quando o cidadão começa a interagir de fato, ele tem acesso às informações que são de interesse dele e também interage. E o sexto e último andar, pelo que eu entendo aqui, pessoal, ele quer se referir à comunicação estratégica, né? A comunicação que faz o gerenciamento da identidade, que está voltada a essa construção de resultados. E o mais interessante é que ele arremata tudo, né? Conclui dizendo que o que a gente precisa fazer é uma atuação num eixo vertical. Ou seja, de alguma forma, todos esses andares, a gente precisa transitar por todos esses andares. Eu acho que a gente tem que ser uma espécie de elevador que está sempre transitando, né? Não ficar apenas no térreo, por exemplo. O que vocês acham? Em que andar vocês estão? Terceiro livro, pessoal, importante de citar: Comunicação Pública, Interlocuções, Interlocutores e Perspectivas. Livro de capa azul, organizado pela professora Heloísa Matos. Eu gosto demais de vários artigos desse livro, mas eu escolhi aqui para falar, para grifar assim rapidamente para vocês, é o artigo da Marina Kossowski. Eu já devo ter lido muitas vezes esse artigo, porque ele traz uma abordagem bem importante, assim, bem bacana do conceito de comunicação pública, né? Então, essa autora faz um apanhado da construção do conceito, e ela traz, eu gosto muito de dois gráficos que ela coloca aqui, na verdade, duas figuras em que ela coloca, em que deixa essa compreensão do que é comunicação pública bem visual, né? Então, eu acho que vale a pena conhecer demais essa obra como um todo e esse artigo da Marina Konsoski. Gente, não quero me estender muito, porque esta é apenas uma pílula, mas quero também citar um outro livro que se chama Comunicação Pública por uma Prática Mais Republicana, da Aberge Editorial. Eu sou um pouco suspeita para citar esse livro, porque eu sou autora de um dos capítulos, né? Nesse capítulo eu falo de cultura organizacional, e eu também sou fã de todas as outras pessoas que estão aqui nesse livro, mas grifei para comentar com vocês o artigo da Cláudia Lemos,
em que ela fala de planejamento. E ela fala, gente, de uma maneira bem simplificada, é um artigo curtinho, em que ela traz tópicos, né, que a gente consegue ler assim bem rapidinho e sobre instrumentos e questões que são fundamentais na hora da gente planejar a comunicação. E aí, no final do artigo, ela fala o seguinte: poucos profissionais vão se tornar especialistas em planejamento. Ainda bem que eles existem para nos ajudar. Mas enquanto estamos cuidando de fazer a comunicação no dia a dia, precisamos planejar o suficiente para não nos transformarmos em fazedores cegos, sem resultado e, pior, muitas vezes sem propósito. A questão é tomar consciência do que estamos fazendo e assumir o controle. Para isso, usamos o planejamento. Apenas o suficiente, nem mais nem menos. Eu acho tão legal isso que ela fala, porque às vezes a gente tem uma noção de que planejamento é algo muito complexo, né? Que a gente vai perder muito tempo com indicador, com meta, com um monte de coisa. E a gente só precisa incorporar um pouco da filosofia do planejamento no nosso dia a dia, apenas o suficiente, como ela diz aqui, para a gente não virar esse fazedor cego, para a gente não ficar só ali fritando os pastéis sem nem saber por que que a gente está fazendo isso. Por fim, gente, eu queria só lembrar aqui, citar rapidamente, que tem uma edição da revista Organicom, publicada no ano passado, recente, só sobre comunicação pública, que está boa demais. Então, tem artigos bem atuais, porque muitos desses livros, eles já não são tão novos, né? Então, nessa revista Organicom, tem temas bem atuais como desinformação, hiperconectividade e tal. Então, você encontra a Organicom gratuitamente na internet. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio, junto com os títulos de todas as obras. Com certeza tem outras obras importantes, muito boas. É muito difícil citar todas aqui, mas eu não poderia finalizar o conteúdo de hoje aqui do podcast sem citar Eugênio Butti. Eu, sinceramente, acho que não tem como não ler Em Brasília, 19 horas, em que ele fala de quando ele foi presidente da Rádio Brás, como ele lutou para ter independência editorial, né, por acreditar demais na potência da comunicação pública, verdadeira, assim. E a outra obra é O Estado de Narciso, em que ele fala muito dessa confusão persistente, né, da comunicação pública com propaganda política. Então, duas leituras fundamentais. O Eugênio Butti tem outras obras muito bacanas, muito importantes. É uma que eu também gosto muito, é um livrinho fininho chamado Existe Democracia Sem Verdade Factual? É bem fininho, mas muito profundo. Mas para finalizar, então, aqui esse nosso conteúdo, eu escolhi justamente uns trechinhos de Em Brasília, 19 horas. O trecho é o seguinte: nenhum órgão de radiodifusão sob gestão do Estado pode virar defensor de um ponto de vista em detrimento de outros pontos de vista, mesmo que seja o ponto de vista do presidente da República. Quem oficialmente defende governos são os porta-vozes, os ministros, a base de sustentação ao governo no Congresso. Aos meios estatais de radiodifusão, cabe entrevistar as fontes que falam pelo governo e não assumir para si a fala que deve ser das fontes. Os meios estatais não podem tomar como seus os pontos de vista do governante, porque não pertencem ao governante, na exata medida em que o Estado não pertence ao governante, ou, se preferirem, pela mesma razão que Estado e partido, ou coalizões partidárias envolvendo mais de um partido, são entidades que o gestor público tem o dever de separar. Os meios estatais não têm, não podem ter e não podem abraçar pontos de vista. E aí, mais para o final do livro, ele fala o seguinte: nada é mais antipúblico no homem público do que tentar imprimir sobre a coisa pública a sua marca pessoal. Bom, pessoal, o que eu tentei fazer aqui nessa pílula foi uma curadoria de conteúdos que eu acho que nos relembram, nos inspiram a sempre agir de fato pelo interesse público, a colocar os nossos esforços, a nossa energia para a construção da cidadania. E eu acho que essas obras são lindos lembretes assim que a gente tem que estar sempre lendo e relendo
para não esquecer dessa nossa missão que é tão importante, e tão bonita. Então eu espero que as dicas tenham sido úteis. Mais uma vez, eu não tive a pretensão aqui de esgotar, muito pelo contrário, muita coisa boa ficou de fora, mas eu espero conseguir trazer mais conteúdos desse tipo em breve aqui para vocês. Se você quer me ajudar, de repente, nessa curadoria, ou quer me dar um feedback sobre as indicações aqui de hoje, por favor, fala comigo. Você já sabe onde me encontrar, é Aline Castro Comunica em todas as redes sociais. Por hoje é isso, então, pessoal. Eu deixo para vocês um grande beijo, um forte abraço e até a próxima pílula ou episódio do podcast Comunicação Pública Guia de Sobrevivência.